A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Oi, gente amiga, tudo bem? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Sempre um prazer, uma honra poder adentrar ao seu lar, sempre com uma mensagem de conforto, de esperança. E eu espero que seja dessa maneira também nesse instante. Quero introduzir a nossa conversa, o nosso estudo, a nossa meditação, com uma frase que a minha pastora auxiliar, a pastora Lucy, há poucos dias atrás veiculou na igreja. Ela disse que o crescimento dói, crescer dói. Fisicamente falando, dói. Espiritualmente falando, dói. Crescimento dói. Quando procuramos crescer, vamos passar por algum desconforto, né? Alguma situação que vai nos levar a esse crescimento. Enfim, nós vamos passar por isso. O apóstolo Pedro, ele escreveu na sua segunda carta, capítulo 3, verso 18, dizendo: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele falou crescer na graça, que eu chamo de crescer no coração, que é crescer na presença ou com a presença do Senhor, e crescer no conhecimento, que é um crescimento intelectual. Então nós devemos crescer no relacionamento e crescer intelectualmente, as duas coisas. Crescer sempre bidirecionalmente. O grande plano de Deus, não é? Nascimento, crescimento e maturidade. Eu vou repetir: nascimento, crescimento e maturidade. Tanto no plano físico como no plano espiritual. Algumas pessoas, elas nunca crescem. A gente fala isso fisicamente, né? E fala isso mentalmente. Em todos os âmbitos, tem gente que permanece criança a vida inteira, não assume responsabilidades, ao invés de fazer coisas de adulto, continua fazendo coisas de criança, dando problema, criando conflito, nunca amadurece. Mas o processo natural é nascer, crescer e amadurecer, tanto a nível físico como a nível intelectual ou a nível espiritual. Nós precisamos aprender a chegar à maturidade espiritual em Cristo, crescer no conhecimento, crescer na graça. O apóstolo Paulo, ele escreveu algo parecido quando ele escreveu a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 5, ele disse: olha, eu gostaria de escrever a vocês ou de me manifestar a vocês como adultos, mas vocês são carnais, vocês são bebês espirituais, vocês não crescem, vocês não amadurecem. O que eu tenho para dizer, vocês não conseguem suportar. Ou seja, aquela igreja, aquelas pessoas daquela igreja, daquela comunidade de vida, não cresciam, não amadureciam. E eu queria ajudar você a pensar um pouquinho o que significaria ser uma pessoa madura ou não ser uma pessoa madura. Eu vou te dar rapidamente aqui, antes de prosseguir, 3 características de uma pessoa imatura. Quer conhecer uma pessoa imatura? Olhe para essas 3 características. A primeira dela, o imaturo, ele é lastimador, ou reclamador, ou murmurador. Ele vê tudo como um problema. Tudo para ele é difícil. Não existe uma situação sobre a qual ele não tenha que reclamar ou murmurar. Ainda que seja uma constante, ainda que seja uma coisa quase que normal, você chegar num estabelecimento, numa loja, num mercado, encontrar pessoas e as pessoas começarem a conversar sobre situações do governo, do município, do estado, enfim, e começarem a falar da política e reclamar da política e reclamar de tal governante, de tal político, ainda que seja uma coisa normal, o imaturo, ele é lastimador por excelência, ele reclama de tudo, gente azeda, gente que você não consegue ficar 5 minutos do lado porque ele tem que achar tudo difícil, tudo complicado. Pessoa imatura. Segunda característica da pessoa imatura é a argumentação em detrimento da ação. Argumenta e mais uma vez argumenta e nunca faz. Ele nunca age.
é uma pessoa que tem argumento para todas as coisas, vive argumentando, mas ação que é bom, ação que é boa, não existe na sua vida. Então, pouca ação e muita fala, muita argumentação e pouca atitude. Terceira característica é uma pessoa que segue personalidades, segue homens, segue pessoas. Ele não consegue elaborar um próprio conceito, ele não consegue elaborar uma própria teologia, ele não consegue elaborar um próprio raciocínio, ele não consegue pensar por si só. Ele precisa seguir a mente do fulano de tal. Tem gente que eu conheço que eu até sei quem eles estão lendo. Eu conheço gente que eu até sei quem estão assistindo na televisão, porque reproduzem exatamente a mesma fala, o mesmo jargão, a mesma postura. Uma pessoa imatura é assim, ela segue personalidades, ela segue pessoas. Ela não segue o mestre que é Jesus, ela não segue o Deus da palavra, o Deus da Bíblia, segue pessoas. Então, se essas três características, eu espero que elas não estejam na sua vida, com toda a sinceridade do meu coração, eu espero que você não seja uma pessoa que murmura o tempo todo, eu espero que você não seja uma daquelas pessoas que vive argumentando e faz pouco, eu espero sinceramente que você não esteja seguindo pessoas, mas que você esteja seguindo o Mestre Jesus, o Deus da Bíblia, e formando e formalizando os seus próprios conceitos. O que seria necessário fazer para que pudéssemos efetivamente então crescer? O apóstolo Pedro, na primeira carta, no capítulo 2, ele disse o seguinte: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Por que eu trouxe esse versículo aqui? A primeira coisa, se você quiser crescer espiritualmente, você precisa saber como se alimentar. Como se alimentar é importante. Você precisa aprender a se tornar uma pessoa seletiva. Selecionar o que presta e o que não presta, o que convém e o que não convém, daquilo que não faz bem, daquilo que faz bem. Precisa aprender a selecionar. Nós precisamos de um alimento apropriado para que por ele ou por meio dele nos seja dado o devido crescimento espiritual. Pedro está falando aqui do genuíno leite espiritual, que por meio dele veria o crescimento para a salvação. Antes de desejar ardentemente esse leite que alimenta, que é uma alusão à palavra de Deus, o verdadeiro leite que alimenta a vida do cristão é a palavra do Senhor. Antes disso, ele diz o seguinte: despojai-vos, ou seja, retirem ou tirem algumas coisas, joguem fora algumas coisas da vida de vocês. Primeiro, toda maldade. A maldade precisa sair do coração e da mente. Lancem fora todo dolo. O dolo é, vamos dizer assim, a fraude, o engano, é aquela tentativa de fraudar, de enganar de maneira propositada. Joguem fora isso. Você não nasceu para fraudar ou defraudar, para enganar quem quer que seja. Isso não deve fazer parte da sua vida. Dolo, hipocrisia, né? Ele fala que é aquela pessoa que tem duas caras, né? Ela tem duas posturas, muitas vezes dentro de uma mesma situação ou dentro de uma mesma circunstância. Então, lançar fora a maldade, o dolo, a hipocrisia, a inveja e toda sorte de maledicência. Maledicência é falar mal. Você não deve falar mal de quem quer que seja. E eu vou repetir, de quem quer que seja. Não convém aos santos, não convém aos filhos de Deus. Não é uma postura reta, não é uma postura adequada você tecer comentários maldosos e pejorativos sobre quem quer que seja. Você não é juiz de ninguém. Escute o que eu estou dizendo, você não é juiz de ninguém, não deve falar. Lance fora isso. Quando tiver lançado de si, despojado, jogado fora, então sim, desejar como uma criança recém-nascida deseja o leite materno, o leite da mamãe. Como uma criança que assim deseja, nós devemos desejar a presença do Senhor e a palavra do Senhor. Talvez você esteja perguntando assim, mas existem algumas outras
coisas que talvez nós devêssemos nos despojar para poder chegar a esse estágio de maturidade ou a desejar ardentemente a palavra do Senhor, eu sempre digo o seguinte, que a direção dos nossos gostos vai mostrar realmente quem nós somos. Então assim, tem pessoas que elas vivem viciadas em noticiários de TV. Você vai dizer assim, tá pastor, mas agora não posso mais assistir noticiários? Não, eu acredito que possa e deva, mas você deve ter critérios, você deve saber discernir, né, entre aquilo que é verdadeiro, aquilo que é fake news, né, aquilo que é falso, aquilo que é propositadamente veiculado para enganar, para ludibriar, para conduzir, para arrebanhar, para arregimentar. Você precisa aprender a discernir. Então, o que é que nós temos hoje? Nós temos uma verdadeira guerra de informações. Uma emissora fala isso, outra emissora fala aquilo, aquela emissora fala assim, aquela emissora fala assim. E nós temos que aprender a emitir um juízo e discernir entre a ideologia que está por trás e aonde aquela notícia quer nos levar. Então, é muito complicado a gente viver dentro dessa nocividade. E quando a gente se perde dentro disso, a gente deixa de ter gosto pela palavra, de apreciar as coisas da Bíblia, a gente deixa isso de lado para se concentrar nessas coisas. Cada um deve ter a sua própria opinião dentro de si. Alguns podem achar que não, mas eu vou falar um assunto aqui que é bem complicado e bem polêmico. Por exemplo, eu acredito que as novelas brasileiras, elas são altamente perniciosas para a saúde familiar. Eu acho que perdeu-se a modéstia, perdeu-se o pudor, perdeu-se a vergonha, perdeu-se, enfim, qualquer senso de ética e decência em tudo aquilo que é veiculado e é enfiado na mente das pessoas, e as pessoas vão simplesmente concordando sem emitir um juízo sobre aquilo. Por que eu falo essas coisas? Aqui está a Bíblia Sagrada. Para nós cristãos, a Bíblia é a normans, ou seja, é o livro normativo. É o livro que nos mostra qual é a nossa conduta e a nossa postura. Nós não pensamos o que pensamos porque nós queremos pensar assim. Nós pensamos o que pensamos porque a Bíblia nos leva a pensar assim. Nós falamos o que nós falamos porque a Bíblia nos leva a falar assim. Então, quando nós defendemos uma determinada postura, é porque nós entendemos o que está no coração de Deus, no coração do Pai, no coração do Senhor, e da maneira como Deus transmitiu, mesmo que seja por meio de homens, por intermédio da sua palavra, é a forma como nós pregamos e é a forma como nós nos comportamos. Então, em última análise, se você quiser questionar os cristãos, você vai acabar questionando Deus. Porque os cristãos, em tese, deveriam reproduzir aquilo que o seu Deus pensa e aquilo que o seu Deus prescreve. Então, assim, muita coisa veiculada tem destruído os valores familiares. Família é isso, família é isso. E há um conceito de família na Bíblia que é indissolúvel, que é indestrutível, que nasceu dentro do coração do Pai, do coração do Senhor. E nós temos que aprender a viver aquilo que a Bíblia ensina. Então, se nós quisermos chegar à maturidade, nós temos que estabelecer critérios fortes e saber selecionar entre aquilo que presta e o que não presta. Eu sempre digo na igreja, lá na minha igreja eu posso falar isso. Para mim, como cristão e como pastor, é inadmissível uma pessoa cristã de sã consciência parar horas assentado em frente a uma telenovela. Enfim, eu acho isso um absurdo. É um absurdo porque esse tempo poderia ser usado em família, esse tempo poderia ser usado lendo a palavra, esse tempo poderia ser usado fazendo alguma coisa por alguém. Enfim, nós temos critérios e nós temos conceitos. Então, a violência dos noticiários, os planos imorais das novelas, o lazer excessivo. O que nós vivemos hoje? As pessoas vivem hedonicamente, ou seja, elas vivem para a busca desenfreada do prazer, o que nós chamamos de hedonismo. As pessoas não têm mais limites, elas vivem para o prazer. E um dos prazeres é dormir,
E eu não digo que dormir não é bom, dormir é legal, dormir é necessário. A gente precisa pelo menos de 8 horas bem dormidas, bem descansadas. Mas o que passar disso aí também é altamente pernicioso. Uma pessoa que dorme demais não é uma pessoa normal, ela tem algum problema, algum distúrbio, né, alguma dificuldade, ela precisa de ajuda, né, ela vai precisar de conselho, enfim, terapia, qualquer coisa nesse sentido. Então a preguiça, o lazer excessivo, essas coisas vão tirando de nós o prazer de nos centrarmos e de nos concentrarmos na pessoa do Senhor. Voltando lá para aquele texto da primeira carta de Pedro, capítulo 2, o verso 2, onde Pedro diz: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual. Eu vou te deixar aqui 3 conselhos que eu julgo serem muito importantes para que a pessoa possa chegar a este crescimento tão desejado para a salvação. Como desenvolver uma vida devocional forte? Como desenvolver esta vida devocional que possa levar a esse estágio de maturidade e de crescimento para a salvação? A primeira coisa que você precisa aprender a fazer é começar o seu dia com Deus. Como você começa o seu dia? Como você começa a sua manhã? Assim que você acorda, qual é o seu primeiro pensamento? Para onde você corre em primeiro lugar? A maioria das pessoas elas têm o seu celular na cabeceira da cama e a primeira coisa que fazem quando acordam pela manhã é correr para o celular para ver quem curtiu, quem falou, quem mandou, quem emitiu, qual é a notícia, enfim. E nós como cristãos, nós deveríamos fazer aquilo que o salmista ele fala no Salmo de número 5, acho muito interessante essa colocação do Salmo 5, ele fala assim no verso 3, de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. De manhã, logo pela manhã, logo ao romper da alva, ele apresenta a sua oração diante do Senhor. Eu faço assim, não precisa ser uma coisa demorada, mas antes de colocar o pé para fora da cama, fala: Senhor, obrigado porque o Senhor me guardou essa noite, obrigado porque eu tenho uma cama, eu pude me cobrir, foi tudo bem, o Senhor guardou a minha casa, o Senhor guardou a minha família, e naquele dia então você diz: Senhor, hoje eu quero ser bênção para alguém, hoje eu quero fazer coisas produtivas, hoje eu quero fazer coisas maravilhosas, hoje eu quero ser um instrumento de tua paz, né, como São Francisco ensinou a gente a orar e a cantar, não é? Então, eu quero ser um instrumento do teu amor, eu quero ser especial para alguém nesse dia, seja no trabalho, no contato que eu vou ter, e aquele seu dia vai fluir. Por quê? Porque o seu primeiro pensamento foi para o Senhor, foi para Deus. Então o salmista ele diz: de manhã, Senhor, eu te apresento a minha oração e fico esperando o quê? A manifestação de Deus, o direcionamento de Deus. Então, se você quiser ter uma vida espiritual saudável, uma vida devocional forte, se você quiser chegar à maturidade, além de jogar fora aquelas coisas, você precisa aprender a começar o seu dia com o Senhor. O seu primeiro pensamento precisa ser para Deus. Segunda coisa, você precisa aprender a estudar a palavra, não apenas lê-la. Eu sei que a maioria dos cristãos leem a Bíblia quase que diariamente, mas além de ler, é necessário estudar, meditar, né? O livro de Josué, capítulo 1, no versículo 8, diz: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar teu caminho e serás bem-sucedido. A bem-sucedência, a prosperidade, ela advém do quanto você medita na palavra, de quanto você estuda a palavra. Então a Bíblia é um livro para ser estudado, é um livro para ser meditado, né? A meditação é mais ou menos o ato de ruminação. Você absorve o máximo que você puder e você fica durante todo aquele dia, aquela semana, ruminando, mastigando, meditando, trazendo de volta aquele texto da Sagrada Escritura que você acabou lendo ou acabou meditando. O apóstolo Paulo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, verso 12, no verso 13, ele disse: olha, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, no amor, na palavra, na fé, né? Ele fala na palavra, no procedimento ele fala também, mas na palavra, ou seja,
na leitura do livro. Ele fala no verso 13: até a minha chegada, aplica-te à leitura. Então é necessário isso, essa aplicação sobre a palavra, esse debruçar-se sobre a palavra, ou tirar tempo para a gente ler a Bíblia, orar e estudar. 2 Timóteo capítulo 2, verso 15, o apóstolo Paulo fala sobre manejar bem a palavra da verdade. Manejar vem de ter nas mãos. Eu tenho nas mãos diariamente. É como se você tivesse um carro e lá dentro do porta-luvas do seu carro tivesse o manual. Manual também vem de mão, de manusear, manual. Você tem um manual do seu carro que vai dizer: olha, se aquela luz estiver piscando assim, isso significa que tem isso. Se o seu carro tiver com esse procedimento, tal. Então o manual ele vai fazer a orientação para você. E a Bíblia é a mesma coisa, o manejar, vai nos dar a autoridade para saber para onde ir, o que fazer e o que não fazer, o que deixar de fazer, enfim. É o nosso livro, não um livro de receitas. A Bíblia não é um livro de receita que te dá uma receita pronta, mas ela te dá o que está no coração do Pai, o que está no coração de Deus, e vai te dar uma orientação para você tocar, para você seguir a sua vida. E a terceira e última coisa, o terceiro e último conceito: primeiro, é começar o dia com Deus. Segundo, se debruçar sobre a palavra, estudar a palavra, ter prazer em estudar, em ler a palavra do Senhor. E em terceiro lugar, é separar um bom tempo para oração. Não 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos por dia, mas separar um bom tempo para estar com o Senhor em oração. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, no verso 6, ele diz que nós não devemos andar ansiosos de coisa alguma. Olha só que coisa tremenda. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Mas em tudo nós devemos tornar conhecido diante do Senhor, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Não esquecer disso, com ações de graça. Então é levar diante do Senhor até as nossas queixas, os nossos problemas, as nossas dificuldades, aquilo que faz parte do nosso dia a dia. A oração nada mais é do que um bom diálogo com alguém que nos ama profundamente, que é o nosso Pai amado, que é o nosso Deus. Então quero deixar esses 3 conselhos para você. Se você quiser alcançar esta maturidade, deixar de ser um bebê espiritual, um menino espiritual, e chegar a ter um coração cheio do Senhor e uma mente cheia do Senhor, você precisa aprender a começar o seu dia em oração, a estudar a palavra e reservar um bom tempo para a sua oração. Vamos conversar com o nosso Deus. Senhor amado, com muita alegria, chegamos ao final de mais um programa Momento de Santidade. Sempre um prazer, sempre uma honra, sempre uma alegria poder veicular este programa. Eu faço isso com muito prazer. Agradeço, Deus, essa emissora, agradeço, Deus, todo o carinho, todo o amparo, todo o suporte que eles têm concedido e fornecido para que este programa possa adentrar e chegar a muitas famílias em Lages, no Brasil, em tantos outros lugares dos quais eu já tenho tido notícias, Senhor. Muito obrigado, Deus, por aquilo que o Senhor está fazendo. Continua agindo nessa casa, nessa família, levando cada cristão à maturidade em Cristo, por esse tempo diário com o Senhor, esse tempo de estudo da palavra e o tempo assíduo de oração, Pai. Que essas 3 verdades sejam impregnadas no coração de cada um daqueles que têm recebido esta programação, Senhor. Eu oro pedindo a bênção e a presença do Senhor, e eu faço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Ótimo dia, ótima semana para a glória do Senhor. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono.